Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa live. Eu sou o professor Marcos e atendendo um pedido de um seguidor aqui do nosso perfil, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre banco de dados e JavaScript. A gente vai fazer aqui uma parte, né, apenas uma parte de um CRUD, né, só para a gente ver como que funciona essa conexão com o banco de dados e como que a gente pode fazer para salvar as informações, né, com o JavaScript e o banco de dados. A gente vai utilizar aqui o MySQL, que é o banco de dados mais simples, né, mais fácil da gente mexer. Para quem está começando agora, ele já vai atender aqui perfeitamente a nossa necessidade, tá? O SQL Server, né, da Microsoft, ele tem que fazer ali algumas configurações na máquina, tá? Então tem algumas informações que a gente precisa setar antes de começar a trabalhar com banco de dados junto com a linguagem de programação. E o MySQL é mais simples, tá? Essa questão de segurança ele é mais tranquilo. Então dá pra gente utilizar aqui o MySQL para a gente ver como que funciona essa conexão, tá? A previsão da nossa live aqui é de 50 minutos. Tem alguns códigos que eu já deixei pronto. Eu já vou mostrar para vocês aqui no Git, lá no GitHub, né, na plataforma de repositórios. Então eu já vou mostrar aqui para vocês pegarem aqui o Start, né? Lá na plataforma eu já tenho aqui então a pastinha Public. Na pastinha Public eu tenho aqui um CSS. E tenho aqui o index e também tenho o arquivo aqui para a gente setar, né, o banco de dados. Então deixa eu só abrir aqui para vocês verem lá no GitHub. Quem não conhece o meu GitHub, acessa aí na bio, tem o link do blog. Lá no blog tem lá o ícone do GitHub, tá? Para vocês conhecerem aí, né, os meus, né, os códigos que eu trabalho aqui nas lives, tá? Eu não tenho assim um portfólio gigante, é mais as lives que eu utilizo, né, para poder salvar os códigos aqui, ajudar o pessoal. E às vezes, né, nesse caso que nem hoje aqui, né, para a gente ganhar tempo e não ter que fazer um HTML, um CSS na mão, né, que o intuito hoje da nossa live é falar do banco de dados, né, a conexão do banco de dados com o JavaScript. Então, para a gente ganhar tempo, eu já deixei aqui um esqueleto pronto, tá? O nome aqui do repositório é base aula persistência, tá? Então é base aula persistência. Então aqui você vai ter uma base, né, o start aqui, para a gente conseguir pegar os códigos aqui e conseguir seguir aqui com a nossa live, tá? A live eu pretendo deixar gravada depois lá no blog, tá? Depois no blog vocês acessam lá, mais tarde vai estar, já vou ter subido para outra plataforma, o pessoal já sabe qual plataforma que eu deixo, tá? Aqui na plataforma que a gente utiliza aqui não dá para deixar um vídeo tão comprido, então não dá para deixar aqui, eu deixo lá no blog. Lá no blog você vai ter acesso lá a outra plataforma que eu tenho, tá? Então para vocês, né, terem os códigos iniciais, eu já deixei aqui então, né, os códigos prontos. Eu não vou subir depois o código que a gente fizer hoje, né, no finalzinho da live, para não bagunçar aqui e vocês terem a base, tá? Se você quiser o código completo depois, assiste o vídeo que vai estar lá na íntegra. Não vou nem cortar pedaço nenhum. Do jeito que a gente terminar aqui, a gente já vai subir o vídeo para vocês terem ali o passo a passo, como que a gente faz para fazer essa conexão, tá? A gente vai utilizar o Express, né, o framework. Aqui está o site do Express, express.com/pt-br. Aqui vai ter um modelinho, como que faz, né, para a gente construir aqui um servidor utilizando aqui o JavaScript, tá? Então a estrutura básica, tá? A estrutura básica do servidor é essa daqui, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para o pessoal conseguir enxergar. Então a estrutura básica é essa daqui, tá? Na documentação do framework, na documentação aqui do Express, você vai ter o passo a passo como que monta um servidor, tá? Aqui vai estar informando o que é aqui o Express, né? O módulo aqui. Depois você vai ter que instanciar aqui uma parte desse módulo para você ter ali acesso, né, às rotas, criação de rotas e etc, tá? Então aqui você tem, né, a configuração certinha, como que você faz para montar um servidor aqui utilizando o framework do Express. Dá para fazer de outras formas também, tá? Você consegue fazer outras, né, de outras formas. Lembrando mais uma vez aí o algoritmo, que nem eu falo sempre nas lives aqui, tem mais de uma maneira de ser feito. Hoje nós vamos utilizar o Express, utilizar o Node.js para fazer essa conexão com o banco de dados, fazer tudo isso daqui funcionar. Mas tem outras formas da gente trabalhar também, né, com o banco de dados e fazer essa conexão aí com JavaScript, tá? Hoje nós vamos utilizar aqui o método POST, o mais simples,
tá? A gente vai pegar ali os dados de um formulário do HTML e mandar para o servidor se encarrega de mandar lá para o banco de dados, tá? Tem outras formas de fazer, tem outras formas de construir, de desenvolver, né, uma aplicação que vai salvar as informações do banco de dados. Hoje a gente vai fazer da forma mais simples, tá? E vamos ter aqui somente a parte do insert. Conforme eu já tinha falado para vocês aí, né, o pessoal já tinha pedido para a gente falar sobre, né, conexão com banco de dados, etc. É um assunto extenso, né? Se a gente for fazer as 4 partes do CRUD, a gente vai demorar aqui pelo menos umas 5 horas, só para a gente terminar todos os pedacinhos, explicar ali nos mínimos detalhes. Então, para a gente não estender tanto a nossa live, eu peguei só uma parte, né, do CRUD, só um insert para você inserir as informações, e depois, em cima dessa parte, aí vocês conseguem desenvolver, né, as outras partes aí do CRUD, tá? Então aqui é o Express, a gente vai trabalhar em cima do Express, então toda a documentação vai estar aqui. Aqui tem o Start, então, base, underline aula, underline persistência, esse daqui é o repositório que eu criei, para vocês pegarem os códigos iniciais. Vamos dar uma olhadinha aqui então nos códigos iniciais, o que vai ter, né, o que tem dentro desses códigos iniciais, né? Aqui então nós temos a pasta public. A pasta public é necessária para a gente conseguir colocar aqui os arquivos estáticos, tá? Os arquivos vão estar estáticos aqui para a gente conseguir utilizar o servidor e conseguir visualizar esses arquivos, tá? Então eu criei aqui uma pasta public, lá na documentação do Express vai estar falando tudo isso daí também, tá? Depois dá uma lida lá na documentação para vocês entenderem certinho, tá? Então vai ter a pasta public, dentro do public eu tenho aqui então uma outra pastinha chamada CSS, e depois aqui eu tenho um arquivo do CSS, tá? A gente não vai entrar em detalhes no CSS, porque o objetivo da nossa live de hoje é falar do banco de dados, tá? Então o CSS está pronto aí, só para dar uma estética, né? Não ficar uma cara de, né, uma página bem mal acabada, né? Então eu fiz aqui algumas configurações, né, com CSS para poder deixar ali um acabamento bem bacana, tá? E depois aqui a gente tem o nosso index. Aqui vai ser um formulário, vou até expandir aqui para a gente conseguir enxergar melhor, tá? Deixei aqui no PTBR, e depois aqui a gente tem um caminho ali da pastinha do CSS, tá? Utilizando o Express, ele já vai entender que você coloca a barrinha aqui, o que tem dentro dessa barrinha aqui são os arquivos que estão dentro da pasta public, tá? Por isso que você não precisa colocar o public, depois barra, depois CSS, depois barra style, tá? Então, utilizando o Express, ele já vai entender que você está direcionando para a pasta public, tá? Então, por isso que a gente tem que ter a pasta public. Nós vamos mandar as informações, para o servidor através do método post, tá? A gente vai utilizar o post aqui para poder mandar as informações. Daria para fazer o seguinte: pegar as informações que tem aqui no formulário, tratar com o JavaScript, né? Tratar com o JavaScript e depois mandar para o servidor, utilizando ali o fetch, tá? Daria para fazer isso também. É uma situação um pouquinho mais complexa, mas dá para fazer desse jeito. Hoje a gente vai fazer com post, tá? O pessoal que programa em PHP já sabe o que a gente está falando, tá? Então o action aqui vai mandar lá para o inserir cliente, utilizando aqui o método post, o método post, tá? Então a gente está utilizando aqui, né, um formulário, tem o label aqui só para ter os nomes certinhos dos campinhos ali, tá? Então tem as informações aqui de um formulário, já está lá no GitHub, é só vocês baixarem que já vai ter isso daqui, tá? Pra gente, né, quando a gente trabalha com o método post, o que acontece? Quando você clicar no botão, né, aqui vai ter um submit. Clicou no submit, as informações vão ser salvas lá no banco, certo? Se você não fizer com que a sua página ali, ela direcione para algum outro lugar, o que vai acontecer? Quando você der um atualizar na página, no F5, ele vai salvar de novo as informações, né? As informações vão ficar presas lá no método post. Então, se você atualizar, o que vai acontecer? Vai enviar de novo as informações lá para o banco de dados. Aí você vai ter duplicidade ali de informações. Para isso daí não acontecer, né, a gente vai redirecionar depois lá no servidor, depois que teve o submit, ele vai trazer uma mensagem, né, vai trazer um alert e vai direcionar para a página inicial, tá? Para não ter esse problema aí de inserir as informações duas vezes. Então, essa parte aqui do script vai acontecer o seguinte: quando a gente inserir as informações, né, do formulário, né, e utilizar o servidor para mandar lá para o banco de dados, o que acontece? Se der tudo certo lá no servidor, vai ser gerada uma mensagem de sucesso, tá? Gerou a mensagem do sucesso. A gente vai transportar aquela mensagem de sucesso através de query string, tá? Através de query string, e vai cair na página inicial. Caindo nessa página inicial, a gente vai ter então a mensagem. Teve a mensagem de sucesso, aí aparece o alert.
né? Cliente inserido com sucesso, tá? Então, quando a gente clicar no Submit, a informação vai lá para o servidor manda para o banco de dados. Deu tudo certo, é gerada uma mensagem ali de sucesso, essa mensagem vai ser transportada aqui para o HTML, né, o index.html, via query string. Aí quando abre aqui, que a gente vai redirecionar para essa página aqui, vai aparecer no alert, que é a mensagem ali que a gente colocou, o cliente inserido, né, com sucesso, tá? Então essa daqui é a página inicial do index.html e a gente já vai começar, né, antes da gente começar a falar, aliás, antes da gente começar a falar do servidor, vamos falar um pouquinho também do banco de dados, a estrutura do banco de dados, como que eu montei isso daqui. Pessoal, hoje na nossa live de hoje, tá? Na nossa live de hoje, a gente não vai ter tanto tempo para ficar conversando, tá? Eu tô vendo aqui as mensagens, o pessoal tá mandando, né, os comentários aí. Hoje a gente não vai ter tanto tempo para debater alguns assuntos, porque a gente vai fazer aqui um trabalho, né, um algoritmo um pouquinho mais sofisticado, né, do que a gente faz aí nas outras lives. Então a gente precisa de ter atenção, né? Se a gente não prestar atenção, depois a gente pode, né, cometer um erro, chegar no finalzinho e não funcionar, aí a gente vai ficar perdendo tempo ali achando erro, tá? Então hoje, né, exclusivamente hoje, a gente não vai ter tanto tempo para ficar debatendo, tá? Assim que a gente terminar os códigos, aí a gente para trocar aquela ideia bacana, tá? Deixa eu só ver os comentários antes da gente começar os códigos aqui, né, para não deixar o pessoal na mão aí. O Martins escreveu duas vezes a mesma coisa, ver se você responde ele. O Martim Oliveira, boa tarde, Martim. Cara, eu já tentei de tudo para aprender lógica de programação, mas não consegui. Tá? O Martin, tem no blog, tem vários vídeos gravados que eu deixei ali uma sequência, tem a sequência do básico, intermediário, avançado, onde você vai sair do zero e chegar até na parte mais avançada, tá? Até na parte de orientação a objetos ali você vai conseguir entender. Tem uma progressão para acontecer, tá? Eu montei ali os vídeos numa estrutura que você vai fazendo ali os incrementos, uma coisa vai incrementando a outra. Então se você começa a assistir um primeiro vídeo e pula pro 10º, aí você perdeu um pedação, né? Esse pedação aí faz falta. Então eu fiz ali numa sequência que você vai incrementando as coisas ali para você conseguir, né, realmente aprender a lógica da programação, tá? Lógica da programação em si você tem que praticar. Se não praticar, não adianta, tá? O Martin, vai ficar difícil de aprender. Só assistir, só ficar visualizando, né, os vídeos, não adianta muito. Você vai conseguir gravar menos informações aí no cérebro, tá? Então tem que colocar a mão na massa, tem que praticar, tá? Lembrando que todos os vídeos e conteúdos são gratuitos. Tá, tem um material lá no blog, tá? Eu esqueci de falar que os vídeos lá são gratuitos, não precisa pagar, tudo na faixa, tudo, vírgula, tá? Tem os cursos lá também que eu já deixei gravado, mas se você não se interessar, não tem problema nenhum, tá? Mas tem bastante vídeos lá gratuitos na plataforma que você consegue assistir, praticar, treinar e conseguir aprender bastante coisa ali, tá certo? Deixa eu só falar então aqui a parte do SQL, tá? A parte do SQL. Como que eu montei isso daqui? Eu montei de uma forma que o processamento das informações, tá? O processamento das informações, ele fica sendo responsável pelo servidor de banco de dados, tá? Então por isso que eu fiz aqui, né, um procedure. Tem um procedure acontecendo aqui, né, no banco de dados, que o banco de dados, né, ele vai estar instalado em um servidor e esse servidor vai ser responsável por processar as informações, tá? Assim a gente evita também aquela injeção de SQL, né, você sofrer ali algum ataque, né, e etc. Tem alguns benefícios aqui que a gente consegue ter trabalhando com um procedimento, né, com a procedure, deixando o banco de dados, o servidor do banco de dados processar as informações para a gente, né, além de deixar a aplicação também mais rápida, né? E na aplicação a gente deixa só os códigos que vão ser ali, né, respectivos ali da aplicação, tá? Então a gente separa isso daí. Eu não costumo deixar os códigos, né, de banco de dados, né, criação de tabelas, né, fazer aquele migration, né, que o pessoal faz. Eu não curto muito trabalhar dessa forma, né, fazer o migration, utilizar ali alguma biblioteca para poder fazer a criação das tabelas. O pessoal sabe disso, né? O pessoal mais avançado sabe disso. Eu prefiro fazer, né, os procedimentos, né, no banco de dados. E quando a gente vai utilizar, né, o procedimento, a gente utiliza, né, a linguagem de programação, aí faz essa conexão lá com o banco, tá? Então aqui eu criei um banco de dados, né, criar o database, se não existir, o nome do database aqui é aula, aí depois eu passo para usar a aula.
Aí depois eu crio aqui uma tabela de clientes, tem o ID, que vai ser auto-incremento, vai ser a chave primária nossa, né? Depois o nome, e-mail, telefone e endereço, tá? Tudo vai achar aí, cada um tem um tamanho, né? Não pode ser nulo, tem que colocar alguma coisa ali. Aqui na parte de baixo, tá? O pessoal às vezes, né, no banco de dados acaba se perdendo aí. Aqui nós temos um delimitador, tá? O barra barra aqui é um delimitador. Tá? Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui para enxergar. Aqui é um delimitador, porque no procedimento você vai ter uma série de coisas acontecendo. Então você tem um procedimento acontecendo. Você pode ter uma linha de código que no finalzinho você vai ter que colocar um ponto e vírgula, que nem aqui, ó. No SQL, na linguagem de programação de banco de dados SQL, você é obrigado a colocar o ponto e vírgula no final, diferente do JavaScript, tá? Então o ponto e vírgula, ele, né, é o delimitador aqui da linguagem. Então, se a gente está fazendo um procedimento, né, tudo que estiver dentro desse procedimento, a gente quer dar um fim para ele, né, finalizar ele. Então, a gente finaliza, né, os códigos aqui utilizando barra barra. Você poderia colocar aqui traço traço, asterisco asterisco, o que você quisesse aqui como delimitador. Eu coloquei aqui o barra barra, tá? Então depois do procedimento, quando eu termino todo o meu procedimento aqui, aí eu coloco aqui, ó, o barra barra para terminar, tá? E depois aqui o delimiter, espaço, ponto e vírgula, tá? Aí aqui a finalização do delimitador, tá? Então dessa forma aqui a gente cria, né, o procedimento, a procedure no MySQL. No SQL Server não vai precisar do delimitador, tá? Aí já vai ser outra sintaxe ali, mas vai ser bem parecido aqui a criação dos procedimentos, tá? Então esse daqui é o banco de dados. Eu criei aqui um arquivo aula.sql, tá? E eu costumo fazer aqui na IDE do VS Code, porque fica, né, uma visualização aqui bem bacana. A gente consegue enxergar aqui direitinho. Por quê? Eu vou abrir aqui o Workbench, né? O Workbench aqui para poder fazer criar nosso banco de dados e a tabela e o procedimento. Né, essa ideia aqui ela é um pouco meio que rústica, né? O VS Code ele tem mais recursos, por isso que eu faço lá no VS Code e depois eu só dou um Ctrl+C e Ctrl+V para cá, tá? Então aqui eu já criei, né? Já criei a tabela, já criei o procedimento, eu já pedi para executar, já está aparecendo aqui, tá? Então na minha tabela cliente, né? Na tabela cliente que a gente criou, se eu selecionar aqui, não tem nada, tá? Então estou mostrando para vocês aqui que não tem nada, porque depois no finalzinho a gente vai salvar as informações no banco de dados e as informações vão ter que aparecer aqui, tá? Então aqui já está criado o banco de dados, você já tem aí o script da aula.sql, né? Esse daqui, aula.sql, vai ter o script aqui, é só rodar no banco de dados, joga lá no Workbench que você vai ter o seu banco de dados e a sua tabela já vai estar pronta. Tá? Então tá tudo mastigado aí para a gente ter o foco principal, tá? Agora a partir desse momento aqui a gente vai ter o foco principal aqui nesse arquivinho aqui que eu coloquei o nome de server.js, tá? Lembrando que aqui é apenas um exemplo, tá? Apenas um fragmento de um CRUD, tá? Só um fragmento, a gente só vai fazer aqui o insert. O correto é você utilizar ali alguma arquitetura de programação, né? Um MVC, para você poder separar os seus códigos ali em partes, tá? Faça lá o seu MVC, separa direitinho, separa as rotas, né? Cria arquivos para rota, joga as rotas dentro desses arquivos aí tudo separadinho para ficar o código, né, tudo organizado e você conseguir trabalhar em equipe. Se você não divide numa arquitetura, por exemplo, do MVC, o que acontece? Se você for programar com mais um parceiro seu, um amigo aí, ou um grupo, né, pessoal que está na faculdade ou então aí fazendo curso técnico, como que você vai separar o seu código para cada um fazer uma coisa diferente, né? Se você não dividir, né, a arquitetura do seu desenvolvimento, você vai ficar com o código todo para você e você não vai conseguir trabalhar em equipe, tá? Então, quando você divide aí em fragmentos, né, trabalhando com uma arquitetura como o MVC, você consegue fazer isso. Cada integrante ali do grupo, né, do projeto consegue fazer uma parte diferente do código, tá? Então procurem fazer dessa forma aí. Hoje a gente está fazendo aqui tudo junto, misturado, mas vocês vão conseguir entender essas partes aí tudo certinho, tá? Pelo menos aqui criar o servidor, fazer a conexão com o banco de dados e fazer a inserção, tá? Então vai ficar tranquilo aí para vocês entenderem. Antes da gente começar, a gente já vai fazer aqui então, né, a criação, o desenvolvimento aqui do nosso servidor. Deixa eu só ver aqui os comentários, se tem alguma coisa aí para a gente comentar antes de começar. O Galactus dá um salve para ele aí, que faz tempo que ele não entra aqui, faz tempo também que a gente não faz as lives, né?
Para as operações padrões, vale mais a pena procedimentos mesmo? Então, o procedimento você vai deixar o seu servidor de banco de dados responsável ali por processar os dados, tá? E você separa isso daí também da sua aplicação. Assim, a questão de segurança aumenta bastante, tá? Essa função, quando for usar, é só passar os parâmetros no código e fazer a chamada da função do SQL. Isso, a gente vai fazer a chamada do nosso procedimento inserir cliente, tá? E tem a sintaxe certinho que a gente vai conhecer aqui no desenvolvimento aqui do nosso servidor, tá? Então a gente vai fazer a chamada aqui do inserir cliente. É como se fosse uma função mesmo, né? Uma função que você faz ali no JavaScript e quando você vai utilizar você chama a função. Exatamente isso daí, tá? Vamos começar aqui então fazendo o nosso servidor. O que a gente precisa para construir aqui então, né, construir o nosso servidor? A gente precisa instalar alguns pacotes, né? Deixa eu abrir aqui de novo. A gente está utilizando aqui o Express, né? O Express é um framework, né? Você vai precisar instalar isso daqui no seu projeto. Então, para a gente instalar, a gente vai seguir aqui uma sequência de pacotes que a gente vai colocar aqui no nosso projeto, tá? E o Express é um deles, tá? A gente vai utilizar o Express, vai utilizar o MySQL, né? Para poder fazer a conexão ali com o MySQL. E vamos utilizar também o Body Parser, tá? Para poder pegar as informações que estão vindo lá do formulário. Então tem alguns pacotes que a gente vai instalar. Eu prefiro utilizar aqui, ó, o CMD. Já deixei até aberto aqui para poder fazer nessa as instalações dos pacotes e também rodar o servidor. Dá para utilizar aqui o terminal do VS Code? Dá para utilizar, mas eu prefiro fazer separado, tá? Assim eu consigo, deixo de lado depois aqui rodando, eu tenho mais espaço na tela, né? Então fica mais fácil para mim, tá? Mas se você quiser utilizar o terminal do VS Code, pode utilizar também, funciona do mesmo jeito, não vai ter problema nenhum, tá? Você consegue utilizar do mesmo jeito. Vou colocar aqui então, vamos começar a instalação dos pacotes. Aqui o primeiro pacote que a gente vai instalar é o npm init espaço -y, tá? A gente vai instalar aqui então, né, dar o start aqui no nosso projeto. npm espaço init espaço -y. Quando você coloca, né, para rodar esse pacote aí, né, para instalar, ele vai criar aqui o pack.json. O pack.json é o responsável aqui, né, para a gente ter aqui as nossas dependências do nosso projeto, né? Então vai ficar tudo aqui no nosso pacote JSON, né, no nosso pack.json. Então já instalei ali o npm npm espaço init espaço -y. Agora os próximos pacotes que a gente vai instalar. Deixa eu só limpar a tela aqui. O próximo pacote que a gente vai instalar, npm e express. A gente precisa instalar também o MySQL2, tá? Para ter a conexão com o banco. E depois o body, tá? Parser, para a gente conseguir pegar as informações que estão vindo lá do formulário, tá? Então a gente precisa do body parser. Então fizemos aqui, né, a instalação dos pacotes, é bem rápido para fazer, tranquilo, tá? Então aqui no pack.json a gente já vai ter as dependências ali dos pacotes, tá? Tem aqui o body parser, o express e o MySQL2, tá? Toma cuidado aí com as inteligências artificiais aí, ó, né, a IA, né? Se você jogar lá um chat GPT para instalar aqui eu não sei nada de conexão com banco de dados, com JavaScript, vou pedir para a IA fazer para mim. Pode trazer, né, pacotes aqui desatualizados, tá? Pode trazer desatualizados. A última vez que eu mexi, né, na IA para fazer isso daí, no ano passado, ele trouxe ali o MySQL sem o número 2, tá? Ele já está defasado, tá? Então toma cuidado aí com a inteligência artificial para ver se está trazendo os códigos certos. Por isso que eu falei para vocês, né, tem que saber um pouco de programação para mexer com a inteligência, senão vai vir informação ali que às vezes não vai adiantar muita coisa para vocês, tá? Depois, quando a gente for rodar o nosso servidor, né, o comando para rodar é o node espaço o nome do arquivo aqui, que é o server.js, tá? Então tá tudo setado aqui, né, o nosso start, né, depois aí de mais de 20 minutos falando, setamos aqui, demos o início aqui no nosso projeto. Temos agora então o pacote do o Node módulos instalado. Temos aqui então o public, o CSS, o style, aqui o arquivinho aula.sql, eu deixei junto aqui. A gente não vai utilizar nesse projeto aqui, não vai fazer nenhuma configuração com ele, porque já está pronto aqui o banco de dados. Eu deixei junto lá no GitHub para vocês baixarem, tá? Tem o index.html, que já tem aí também com vocês, e esses outros aqui a gente criou quando fez a instalação do pacote, tá? E tem o server.js, que é o servidor que a gente vai criar agora, tá?
Vamos seguindo aqui então, o pessoal já sabe, né, que agora a gente vai ter uma atenção aqui especial para a gente conseguir fazer o nosso servidor funcionar direitinho, de primeira, né, não chegar no finalzinho, a gente ter que ficar caçando código ali. Depois eu vou deixar gravado essa live aqui lá na plataforma, tá? Lá no blog vai estar o endereço certinho, depois... mais tarde, na hora que terminar de renderizar aqui tudo certinho, eu já subo e já deixo lá para vocês, tá? Então, depois vocês conseguem assistir aí o passo a passo, mas a maior parte dos códigos ali a gente já tratou, vocês já conseguiram baixar também lá no GitHub, já tem lá tudo pronto certinho, e agora a parte do servidor. Então, a parte do servidor aqui vai ser tranquilo para a gente poder, né, mexer aqui, trabalhar, desenvolver, porque é a parte mais sossegada aqui da coisa, tá? Então, aqui vamos começar... né, na parte de cima, né, aqui na parte de cima a gente vai começar a criar as constantes que a gente vai utilizar, né? As constantes elas vão trazer algumas coisas, né, alguns importes. Então eu vou precisar então de uma constante chamada express, que vai fazer aqui um require, o require aqui lá do pacote que a gente instalou, né, que é o express, tá? Então pegamos essa constante express, está pegando todo o módulo inteiro, tá? Aqui não tem distinção de nada, está pegando o módulo inteiro. Daqui a pouco a gente vai utilizar uma outra const para o app e a gente vai pegar ali só só instanciar ali uma parte do express, tá? Uma outra const que a gente vai precisar é o MySQL. Eu estou colocando os nomes aqui conforme, né, o nome dos pacotes, para ficar mais fácil da gente entender. Se você quiser trocar as constantes, colocar outro nome, aí você coloca, mas... depois para você se localizar vai ficar um pouquinho complicado, tá? Então procurem colocar da mesma forma que eu estou colocando aqui, para não ficar, né, diferente aí você se perdendo depois. Também aqui o require lá do pacote que a gente baixou, que é o MySQL2. Que mais aqui? Uma outra const parser, body parser, né? Que instalou body parser, tá? O body parser, vamos fazer também o require, tá? Dos 3 pacotes que a gente instalou ali, que é o body parser, tá? Depois aqui nós vamos utilizar um path também, que a gente vai precisar passar alguns caminhos, então vamos colocar aqui uma const path, vamos fazer aqui um require também do path. Tá? Principalmente que a gente vai trabalhar com os arquivos estáticos, a gente precisa passar ali alguns caminhos, né? Então precisa utilizar aqui o path. Depois aqui uma const chamada app, que vai fazer aqui então, né? A gente vai atribuir aqui o express. Só que esse express aqui não é um módulo inteiro, tá? A gente está instanciando aqui uma parte, né? Só para a gente poder conseguir, né, criar aqui a nossa aplicação, né? Criar as rotas, né? Fazer toda essa parte aí. E depois aqui uma const chamada port. A gente precisa de uma porta para rodar o nosso servidor. Eu vou rodar aqui na porta 3000. Se você estiver rodando, né, a sua porta 3000 já estiver sendo ocupada por alguma outra aplicação, aí você troca ali e coloca outra porta, tá? Eu vou colocar aqui então a porta 3000. Depois aqui embaixo, app.use, tá? Aqui nós temos alguns métodos, né, que vai aparecer para a gente quando a gente utilizar o app, porque a gente está pegando lá do Express, tá? Esse use aqui, a gente vai colocar aqui o express.static para poder utilizar ali os arquivos estáticos. Por exemplo, vou abrir aqui, se a gente não fizer, né, essa configuração aqui no app para utilizar ali os arquivos estáticos, a gente não consegue utilizar o style.css. Na hora que você abrir o seu servidor e abrir o index.html, o CSS não funciona, tá? Então, para trabalhar com os arquivos estáticos, a gente tem que fazer a utilização aqui então do express static, tá? Depois aqui dentro do static, a gente vai passar o path ali, ó, path.join. Esse path aqui a gente vai utilizar ali o caminho absoluto, né, o dir name, vírgula, que vai estar lá na pasta public. Tá? O pessoal que programa com Python aí já sabe, né? Aqui são 2 underlines dir name, tá? Para a gente utilizar ali o caminho absoluto, tá? Que mais que a gente precisa aqui de setup inicial na parte de cima, né? A gente só vai precisar disso daqui, tá? Então, só recapitulando aí, const express está vindo lá do
do pacote, né, do framework que a gente instalou, o MySQL para a gente ter ali a conexão com o banco de dados, né, o pacote MySQL 2, o body parser para a gente conseguir enxergar, né, as informações que vão estar vindo lá do HTML, vai ter o path aqui também, e depois a gente instancia aqui o app, né, então a gente coloca aqui o Express e depois aqui a porta que a gente vai utilizar para o nosso servidor, tá? E essa outra linha aqui é para a gente trabalhar com os arquivos estáticos, senão não funciona, tá? E agora a gente vai configurar a conexão com o banco, tá? Vamos configurar aqui a conexão com o banco. A gente vai precisar criar, né, passar aqui um objeto, né, com as informações do nosso banco de dados. Então eu vou criar aqui uma outra const chamada connection. Vamos atribuir essa conexão aqui mysql.create connection, tá? Esse, né, se você passar aqui o mouse em cima no create connect, ele vai falar, né, essa função aqui vai precisar que você passe aqui algumas informações aqui dentro, tá? Essas informações que a gente vai passar aqui no connection vai ser ali um objeto. Então a gente coloca aqui dentro das chaves, tá? Então a gente vai passar aqui um objeto. Ou esse objeto vai ser ali, né, as informações que a gente vai ter, né, do nosso banco de dados. Só lembrando então que o MySQL está vindo daqui, tá? Tá vindo lá do pacote que a gente instalou. Por isso que a gente tem acesso aqui a esse Create Connection, porque está vindo lá do MySQL, tá? O pessoal está comentando aí, né? Eu vi que o Gui entrou agora, né? Dá um salve para ele aqui rapidinho. A live eu estou fazendo só aqui e depois eu vou deixar gravado lá na outra plataforma, tá? Então depois no finalzinho, mais à tarde aí, você vai ter lá já disponível para assistir depois, tá certo? Vamos seguindo aqui então. Aqui a gente vai precisar passar o host, a propriedade do host, né? A gente vai trabalhar com objeto. Qual que é o nosso host? 127.0.0.1, tá? Se você estiver utilizando um servidor, aí você tem que passar ali os dados certinho, tá? Aqui vai ser a própria máquina, user. Vamos passar aqui então a propriedade do user, vai ser o root mesmo. Não criei um usuário especial, fiz o próprio root. Que mais aqui? O password. A senha aqui não tem problema, porque eu vou passar aqui a senha do meu banco de dados, né? É muito difícil aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem problema, que é só para teste mesmo, só para fins acadêmicos. Então não tem problema de eu colocar aqui, né, a senha aqui para vocês, tá? Lembrando que se você for subir para o Git, né, para o seu repositório, usa, né, uma forma de você esconder aqui o seu password, tá? Usa, né, dá para você colocar lá na hora que for subir para o GitHub, colocar lá o ignore para não subir, né, essa parte aqui do servidor, se você fizer essa conexão num documento separado, tá? Tem várias formas de você fazer isso, tá? Então tem várias formas de você não passar essas informações aqui do banco de dados, tá? Principalmente se estiver em produção, né? Se for só para teste, só para estudos, não tem problema. Mas se tiver em produção aí a sua aplicação, aí usa uma forma de você mascarar isso daqui e não subir para o seu Git, para as pessoas não pegarem ali a conexão, né, do seu banco de dados, pegar a sua senha, tá? Então toma cuidado com isso daí. Hoje a gente não vai entrar em detalhes como que a gente pode fazer, né? Tem um arquivo, tem um .env também que você pode fazer, né? Tem um env também, as variáveis ali de ambiente, né? Você consegue fazer isso também. Então tem várias formas de você esconder essa parte aqui, tá? Depois aqui o nome do banco de dados, database. Database ali que eu coloquei é o aula, né? Aula. E outro detalhe aqui, se precisar, se no de vocês aí estiver pedindo a porta, tá? No caso aqui o meu, eu não coloquei para colocar a porta 3306, tá? Esse daqui é a porta da configuração que eu fiz aqui para a instalação do meu banco de dados. Se precisar colocar a porta, aí você coloca a porta, tá? O meu aqui não precisa, então eu não vou colocar a porta. Vou deixar até comentado aqui, nessa parte aqui de cima, que não precisa. O meu não precisa. Se o de vocês precisar, é só colocar a porta ali, tá? Então aqui configuramos a conexão com o banco de dados, certo? Se você pegar, né, a documentação da Express, vai explicar direitinho, passo a passo, que a gente está fazendo aqui, tá? Próximo passo aqui, a gente vai ter que conectar com o banco de dados, né? Então vamos fazer aqui a parte de conectar com o banco, né, ao banco de dados. Tá? Colocar um pouquinho mais para cima aqui para a gente conseguir enxergar. Tá? Conectar ao banco de dados. A gente vai criar aqui então o connection, né? O connect, a nossa const aqui. Agora, como a gente atribuiu esse connect aqui para essa const, você vai ter outras opções ali, né? Você colocar o ponto aqui, você vai ter agora o connect
tá? Vai aparecer aqui um método para a gente poder fazer a configuração, tá? Então aqui você tem a const connect aqui em cima, tá? Que a gente fez aqui, ó. Estamos pegando aqui o MySQL, que está vindo um monte de coisa para essa const aqui. E uma dessas coisas aí, né, é esse método aqui de connect. E também aqui a gente precisa passar informações ali, ó. Precisa passar um callback, precisa passar aqui algumas instruções nesse método aqui, tá? Uma das coisas que a gente vai fazer aqui é a função de seta, né? Vamos passar aqui uma função de seta. Essa semana aqui a gente já falou sobre a função de seta, né? Inclusive ontem falamos, né, uma função de seta que tem um parâmetro só, você não precisa colocar dentro do parênteses, né? É por isso que a gente falou das funções de seta antes aí, para a gente entender essas partes aqui, tá? Então essa daqui é uma função de seta. Você pode fazer uma função convencional ali, mas aqui a gente vai fazer uma função de seta. E aqui dentro a gente vai fazer uma condicional, tá? Se der erro nessa conexão, tá? Se der erro aqui nessa conexão, a gente informa ali, né, no console.error. Se não der erro, aí a gente mostra ali que está conectado com o banco de dados, tá? Se você não fizer isso, né, e por acaso funcionar a sua conexão, não tem problema nenhum. Agora, se não funcionar, aí como que você vai saber aonde que está o erro, né? Por isso que a gente faz esse tratamento todo aqui, tá? Então aqui nós vamos ter, se der o erro, se acontecer o erro ali, a gente coloca lá no console.error. Vamos informar aqui então que erro ao conectar ao banco, tá? Erro ao conectar ao banco, tá? E depois aqui o erro que foi capturado, tá? A gente já fez lives, já fizemos lives aqui de try-catch, já fizemos aqui o tratamento de exceções, tá? Então tem bastante material aí que a gente já tratou aqui nas lives, tá? Dá uma olhadinha no blog que você vai encontrar lá depois. Então aqui vai dar erro, e se deu erro, a gente não pode seguir com a aplicação, né? Tem que dar um return aqui para ele poder encerrar. Não pode ficar rodando porque deu erro, tá? Agora, se não deu erro, aí você coloca lá no console.log que tá tudo certo, né? Aí coloca lá, conectado ao banco, tá? Então aí você coloca lá que está conectado ao banco. Utilizando aqui, né, uma condicional simples, né? Só para a gente fazer esse tratamento aí, tá? Se você não fizer o tratamento, né? Se você não fizer o tratamento, se tiver algum erro, aí você não vai conseguir localizar, né? Localizar o erro ali, tá certo? Tô vendo os comentários aqui, gente. Hoje, especificamente hoje, como a gente está fazendo aqui um trabalho um pouquinho mais complexo, eu vou deixar para responder os comentários depois que a gente finalizar os códigos, tá? Vamos seguindo aqui então. A gente fez a parte de conectar ao banco de dados, fizemos aqui a parte de configuração com o banco de dados, e aqui em cima a gente tem o cabeçalho aqui, né, os imports que a gente precisa para utilizar durante aqui o desenvolvimento do servidor. Na parte de baixo aqui então, o que a gente precisa fazer agora é configurar ali o body parser, né? Já vamos fazer ele aqui mesmo, tá? Aqui a gente vai configurar, colocar um comentário, né? Configurar, tá? Colocar um pouquinho mais para cima para a gente conseguir enxergar o body parser, tá? Então, para configurar o body parser no nosso app.use, a gente já faz aqui, tá? Body parser, tá? .ur landcode, e aqui a gente precisa passar, né, um pequeno objeto, né? extend to, tá? Para a gente conseguir enxergar as informações que vai vir lá do servidor, tá? O servidor vai mandar via HTML, né, para a gente as informações, e se a gente não fizer, né, essa configuração aqui, ele não consegue enxergar as informações e depois mandar para o banco de dados, tá? Então tem que configurar aqui o body parser, tá tudo certinho. Que mais agora que a gente precisa fazer? Servir ali o formulário do HTML. Como a gente só tem aqui no caso aqui é um index.html, né? O framework, né, o Express, ele já vai entender que aquele index.html é a página inicial. Conforme você vai criando páginas, aí você tem que fazer, né, vou deixar até um modelo aqui para vocês construírem outras páginas. Se você vai construir, né, uma segunda página, você precisa passar essas informações aqui para o servidor conseguir enxergar essas novas páginas, tá? Eu vou colocar aqui então servir o formulário, né, HTML, tá?
Aqui o Express já vai entender porque a gente está utilizando ali, né, o index.html. Mas se você tiver mais páginas, você vai precisar fazer essa configuração aqui, tá? app.get. Aqui a página inicial vai ser a barrinha, então quando a gente abrir o servidor e colocar a barrinha, ele já vai ser direcionado diretamente lá para a página inicial, tá? Depois aqui uma função de seta, mais uma vez, tá? Nossa função de seta aqui. Nessa função de seta a gente vai colocar aqui o require e o res, né? A resposta, né? A requisição e a resposta. A gente só vai utilizar aqui a parte da resposta, tá? Mas eu vou deixar o rec ali também. Se você precisar, aí precisa, né, fazer aqui a inserção aqui da requisição. No caso aqui só vai ser o res que a gente vai utilizar, não vai ter ali o rec. Vou colocar aqui na linha de cima. E o que vai acontecer aqui? A gente vai então colocar o res.sendFile e passar aqui o path, tá? Por isso que a gente fez ali o path ali em cima, o join. Aqui vai ser o underline, underline, dirname, né, o caminho absoluto. E depois aqui o index.html. Tá? Conforme você for tendo mais páginas aí você faz lá, né, a inserção das outras páginas, tá? Coloca ali uma rota, né? Aqui no caso a barrinha, ele já vai ser direcionado para o index.html, então você tem que colocar lá a barra, o nome agora da outra página, vamos supor, página 2, aí você coloca lá barra, página 2, aí você coloca lá o dear name, aí você coloca aqui o nome do arquivo, tá? O nome do arquivo ali certinho, tá? Então esse daqui já fica com o modelo aí para vocês conseguirem fazer a inserção, né, de outras páginas HTML. Agora aqui a parte mais, né, um pouquinho mais complicada, né, que a gente tem que ter bastante atenção, né? A gente tem que ter bastante atenção que a gente vai fazer agora, né, o post, né? Pegar as informações que estão vindo lá do HTML, tá? Estão vindo lá do HTML e mandar lá pro nosso banco de dados. Então a gente vai utilizar agora o método post, tá? O método post para poder mandar lá pro banco de dados, tá? O método post que a gente está utilizando aqui no index.html, essa parte aqui vai mandar as informações para o servidor, tá? E do servidor, tá? Do servidor vai mandar lá pro banco de dados, tá? O pessoal está comentando aqui no chat, tá? Não dá tempo para responder todo mundo aí, tá? Já fica a dica aí, né? Que eu já comuniquei, né? No comecinho, né? A gente está fazendo aqui um trabalho. Tem gente que não tem o que fazer, então tá entrando gente que só para encher o saco. Tem umas pessoas que eu já detectei. Eu vi que subiu rapidinho aqui os comentários, né? Às vezes não vai dar tempo para responder todo mundo, o pessoal já sabe disso, e especialmente hoje que a gente está fazendo aqui um trabalho um pouquinho mais complexo, tá? Vamos seguindo aqui então, né, na parte a gente estava falando do post, né? Só recapitulando. Então o post que está vindo daqui está mandando para o servidor, tá? E agora do servidor a gente tem que mandar para o banco de dados. Então vamos utilizar aqui o o verbo post, utilizando aqui o verbo post. No post, o que a gente vai fazer aqui? Né, o pessoal que foi, até acho que foi o Galáctico que falou no comecinho, né? Para a gente mandar essas informações lá para o banco de dados, a gente vai utilizar agora então o /inserir cliente. Né? Eu coloquei o mesmo nome aqui da nossa call, né? Do nosso procedimento. Daqui a pouquinho a gente vai utilizar de novo. Então quando a gente colocar aqui o /inserir cliente, vai ser direcionado as informações lá para o banco de dados, tá? Mandou para o banco de dados, a gente vai ter aqui então ó, mais uma função de seta. Essa função de seta aqui a gente vai ter a requisição e a resposta, né? Vai ter o rec e o res, tá? Vamos fazer aqui então uma outra const agora, aqui embaixo. Essa const aqui a gente vai pegar algumas informações. Aqui a gente vai fazer uma desestruturação de dados. A gente já falou sobre desestruturação de dados aqui nas nossas lives, tá? O ano passado a gente falou sobre isso. Desestruturar os dados seria você tirar, por exemplo, algumas informações de um vetor. Você tem uma lista, né? Um vetor ele vai armazenar uma lista de números, de nome, de qualquer coisa. E você só precisa de alguns nomes, de alguns números, né, de alguns valores dentro dessa lista. Então você desestrutura os seus dados. A gente está desestruturando os dados aqui, passando para constante. O nome, o e-mail, passar aqui o telefone,
Vamos prestar atenção aqui na digitação, né, para estar certinho. Endereço, tá? Nome, e-mail, telefone e endereço. Da onde a gente está pegando isso daqui? Isso daqui está vindo aqui do nosso HTML, tá? Então tá vindo aqui o nome, né? Cadê o input aqui? ID nome, então tá vindo aqui o nome. Só confere aí se tá tudo certinho, nome. Aí vai ter aqui o e-mail. Dá um Ctrl C, Ctrl V para ver se não digitou nada errado. Tá? Telefone, Ctrl C, Ctrl V. E depois o endereço, tá? Porque se você digitar errado aqui, né, as informações não vão bater e depois vai dar erro, tá? Então tem que ser os mesmos nomes que estão vindo dali. Se está vindo dali, está vindo através do body, né, do body. Então a gente vai colocar aqui, ó, o rec.body, tá? Então o que estiver vindo, né, nesse corpo aqui, né, do body, a gente vai desestruturar os dados e passar aqui uma constante, né, criar uma constante aqui para cada uma, né? Dessa forma aqui a gente cria, né, uma constante, né, para nome, para e-mail, telefone e endereço, certo? Depois uma outra const que a gente vai precisar, const SQL, eu chamei aqui de SQL, você pode colocar o nome que você quiser. Nós vamos atribuir a cal. Aqui eu vou colocar do jeito que pede a documentação lá do MySQL, tá? Depois dá uma olhadinha também, o MySQL tem a documentação, vai falar para você como que tem que ser feito isso daqui, por isso que a gente está fazendo dessa forma, a gente não faz, né? Eu não estou criando coisas aqui que eu inventei, tá? É tudo através da documentação. A documentação das bibliotecas, do framework, das ferramentas que a gente está utilizando, vai dizer para a gente como que a gente tem que fazer essas configurações, tá? E para você trabalhar com procedimento, né, com procedure, né, no MySQL, você tem que fazer dessa forma aqui. Cal, nome da cal que é inserir cliente, que é esse nome aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. O que você vai fazer? Nessa cal, você vai separar quantos a propriedade que a gente tem aqui, né? Temos 4, né? Nome, e-mail, telefone, endereço, certo? Então você vai precisar separar através aqui do ponto de interrogação 4 espacinhos para poder ser enviados lá para o banco de dados, tá? Isso daqui é exclusividade só do MySQL, do SQL Server não precisa, tá? Mas aqui do MySQL precisa fazer desse jeito. Que mais que a gente precisa fazer aqui embaixo? E aqui embaixo nós vamos fazer a connection, tá? A gente já pegou o connection que está lá em cima, né? O connection está aqui em cima, tá? Atribuímos aqui, né, o MySQL, então tem bastante coisa aqui dentro dessa constante, né, do connection. Nesse connection a gente vai colocar aqui o ponto query, e nessa query, né, a query que a gente vai passar lá para o nosso banco de dados, vamos colocar const SQL, nessa const vírgula, depois a const vírgula, vamos colocar aqui dentro das chaves o que a gente vai passar, que vai ser o nome, e-mail, telefone e endereço, tá? Na dúvida aí, copia isso daqui, dá um Ctrl C, Ctrl V, para não digitar coisa errada e depois não funcionar no final, tá? Vamos seguindo aqui. Então, connection.query, você vai passar aqui então, né, a sua cal, né, o inserir cliente, e o que você vai mandar para isso daqui? Nome, e-mail, telefone e endereço. Depois, vírgula, vamos fazer aqui uma função de seta mais uma vez, porque se der algum erro ali, a gente tem como fazer esse tratamento aqui, tá? Então depois aqui a gente vai ter, né, se tiver um erro, a gente vai fazer esse tratamento aí. Se não, a gente vai ter aqui um results. O results nesse caso aqui não vai ser utilizado, mas eu já vou deixar ele pronto, caso vocês queiram evoluir o código de vocês, já tem ali o result, tá? A gente vai focar mais na parte aqui do erro. Depois aqui então, mesma coisa que a gente fez ali em cima, né? Se tiver algum erro, tá? Fazer aqui uma condicional. Se tiver algum erro, esse erro aqui, ó, vai ser capturado aqui dentro. Se isso daqui acontecer, console.error, tá? Console.error. Aí a gente vai informar aqui, ó, erro ao inserir cliente, tá? Depois vírgula error, tá? Aí captura ali o erro que aconteceu. E depois aqui o res, né, ponto send. Vamos mandar agora o erro ao inserir
cliente, para a gente conseguir visualizar depois lá no HTML, né? Se tiver algum erro, né? A gente tem que mandar esse erro aqui lá para o HTML para aparecer a informação que deu erro, tá? Então a gente tem que fazer aqui o res.send. E se, né, deu erro, aí você fecha ali né, a sua aplicação, tem que finalizar, né? Você tem que colocar aqui então o return. O return para a parte aqui do erro, né? Aí fora aqui dessa chavinha aqui, né? Essa chavinha aqui é da condicional, fora da chavinha, a gente vai colocar lá o res. Vamos redirecionar isso daqui. E lembra que a gente falou, né, no comecinho da live, né? Deixa eu voltar aqui, ó, no index.html. Se tiver tudo certo, se você mandou a informação para o banco de dados, né, e o cliente foi inserido com sucesso, a gente está pegando agora, através de query string, a informação, né, que a mensagem vai ter ali de sucesso. Se a mensagem tiver, né, esse valor de sucesso, significa que o cliente foi inserido com sucesso. Então vai aparecer um alert para a gente. E para isso daí acontecer, a gente vai colocar aqui um res.redirect, colocar aqui o barra, que vai ser redirecionado para o index.html, e através da query string, que a gente vai passar agora, mensagem igual sucesso. Tá? Se você não fizer isso daqui, na hora que você clicar no botão para enviar as informações para o banco de dados, ele vai falar que inseriu com sucesso e não vai sair daquela tela. Então a gente está redirecionando para a tela inicial através do barra e mandando uma mensagem de sucesso. Para essa mensagem de sucesso aqui cair lá no alert. Aí cai no alert e o usuário fica sabendo que, né, o cadastro ali, né, aconteceu direitinho, tá? Então aqui a parte de mandar as informações para o banco de dados está certinho, né? Aqui o nosso post. Agora só falta a gente fazer, né, a inicialização aqui do servidor, né? Então vou colocar aqui iniciar, né? Iniciar o servidor, tá? Na documentação, tá? A documentação aqui do Express fala pra gente, ó, como que a gente reinicia o servidor, ó, tá vendo? Tem aqui o app.listen. Eu vou fazer aqui então app.listen. Mesma coisa que está lá na documentação, tá? Passar aqui a porta do nosso servidor. Se a gente não colocar essa função de seta que a gente está colocando agora, né, uma informação que a gente vai passar aqui é que o servidor está rodando. Se você não colocar o servidor funcionar, funcionou, beleza. Mas agora se ele não funcionar, como é que você vai saber que não funcionou? Tá? Então, aqui a gente vai passar essa função de seta só para ter aqui então uma informação console.log. E colocar aqui, eu vou fazer aqui, esse daqui é uma crase, tá? Uma crase no começo, a crase no final, para a gente trabalhar com um template string, para ficar mais fácil ali, porque a gente vai colocar aqui uma string, servidor, rodando em http localhost, e aqui a porta, né? A porta está vindo através ali de uma variável, né? Uma variável port. Então com template string já fica mais fácil aí da gente trabalhar, né? Fazer essa questão aqui da concatenação, né? Então a configuração aqui do nosso servidor, né? É só isso daqui. A IDE, às vezes, se tiver algum erro aqui de lógica de programação, ela não vai acusar pra gente que está com erro, tá? Então tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Por isso que eu falei para vocês no comecinho, vamos dar uma pausa aí nos comentários, daqui a pouco a gente comenta, tá? A gente já está quase chegando aqui no finalzinho. Vamos testar agora então a nossa aplicação para ver se está tudo certinho, tá? Então, para rodar o nosso servidor, eu vou rodar por aqui, pelo CMD, tá? Para rodar é o node espaço server, o nome ali do arquivo que a gente criou, tá? Aparentemente o servidor está rodando, tá? Tá rodando aqui, ó, servidor rodando em HTTP localhost na porta 3000, tá? A porta que a gente setou ali em cima, conectado ao banco. Então, aparentemente está tudo certo. Para a gente abrir, né, a nossa aplicação, passa o mouse aqui em cima, vai ficar com a setinha, é só segurar o Ctrl e dar um clique, tá? Vai abrir aqui pra gente. Então, abriu aqui o formulário que a gente fez, tá? Eu vou colocar aqui então meu nome, colocar aqui um e-mail, colocar aqui um telefone qualquer e colocar aqui um endereço, Rua das Flores, tá? E inserir aqui o cliente.
Ó, já veio para cá, mensagem de sucesso. Vamos ver se salvou lá no banco de dados e depois a gente vê esse alert que não apareceu, tá? Vamos colocar aqui a tabela para atualizar, né? Cliente, rodar aqui. Ó, a mensagem apareceu, foi gravada, né? As informações foram gravadas aqui. Vamos só dar uma olhadinha no alert para ver o que aconteceu com o alert, tá? Aqui então salvou as informações, a gente conseguiu salvar aqui no banco de dados. Só o alert aqui que não apareceu. Vamos dar uma olhadinha aqui na aplicação para ver o que aconteceu aqui com o alert que ele não rodou, tá? Dá uma olhadinha aqui no index HTML, cliente inserido com sucesso. E aqui no server, mensagem sucesso. Deixa eu rodar mais uma vez aqui e vamos atualizar aqui o servidor, atualizar a página aqui, né? Quando a gente coloca o barra aqui, né, ele já vai direto para cá, tá? Quando você coloca ali a barrinha, ele já vai vir direto para cá. Você não precisa colocar barra index.html, tá? Vou colocar o nome aqui mais uma vez, colocar agora Marcos2, colocar aqui Marcos2, @gmail.com, colocar aqui um telefone qualquer, e o endereço aqui, rua... Ele foi Rua das Flores, agora aqui é Rua das Graças, tá? Para inserir o cliente eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir isso daqui no DevTools para a gente dar uma olhada aqui para ver o que está acontecendo, tá? Se tiver algum erro, alguma coisa, vai aparecer aqui também. Inserir cliente, ele já veio para lá, só o alert que não apareceu aqui, tá? Vamos dar mais uma olhada aqui, analisar o código para ver o que está acontecendo aqui com o alert. Por isso que eu falei para vocês, gente, no comecinho, né? A gente tem que ter atenção, por mais que a gente preste atenção nos códigos que a gente está fazendo, né? Sempre chega no finalzinho, a gente pode, né, esquecer de colocar alguma coisa e não funcionar ali corretamente, tá? Vamos ver aqui essa mensagem aqui. Deixa eu só copiar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V no servidor, se a gente não digitou errado. Mensagem... aqui tá faltando um S, né? Sucesso. Sucesso com 2 S, né? Faltou aqui. Vamos testar mais uma vez. Aqui, ó, como a gente fez uma mudança no servidor, fizemos aqui uma modificação, né? Tinha um S a menos aqui. A gente precisa parar o servidor, tá? Vamos parar o servidor, Ctrl+C, e depois rodar de novo, para aquela alteração entrar em vigor ali, funcionar. Dá para fazer de outra forma também. Você instala o NodeMoon, tá? Instala o NodeMoon, aí você faz a alteração do servidor, você não precisa restartar ele, tá? Então, dá para fazer, né? Dá para melhorar esse código aqui. Eu falei para vocês no comecinho da live, né? A gente está fazendo aqui um código um pouquinho mais simples, tá? E dá para vocês deixarem ele mais sofisticado. Uma dessas coisas, né, que vocês podem melhorar é instalar o NodeMoon. Depois dá uma olhadinha no NodeMoon para ver como que funciona, para vocês instalarem também o pacote do NodeMoon. E quando fizer uma atualização do servidor, ele não precisar ser reiniciado, tá? Então já reiniciou o servidor, eu vou abrir aqui de novo. Tá, vou fechar esse daqui. Agora eu vou colocar aqui o Marcos3, Marcos3@gmail.com. Colocar aqui outro telefone. E colocar aqui o endereço, Rua das... Fala o nome daí, Rua das... Vamos pensar aqui. Das Flores. Das Flores já foi. Rua das Rosas, vai, pronto. Não, a mesma coisa. Não, a rosa é rosa, a flor é flor, tá? Então aqui, a Rua das Rosas. Inserir cliente. Agora sim, né? Cliente inserido com sucesso, tá? Era só um S que estava faltando ali. Cliente inserido com sucesso. Vamos dar uma olhada lá no banco de dados, né? Não é só ver aqui que está certo e ir lá no banco de dados não funcionar. Então eu vou atualizar aqui o banco, né? A tabela cliente. Vou selecionar aqui as informações e apareceu agora Rua das Rosas, tá? Então tá funcionando aqui a nossa pequena aplicação, né? Nosso pequeno projeto. E é assim que a gente trabalha, né? Com a conexão com o banco de dados. A gente precisa instalar o Express, precisa instalar o Body Parser, né? No caso aqui a gente está utilizando o MySQL2, tá? O pacote se chama MySQL2 para trabalhar com MySQL. O que mais que a gente precisa aqui? O Path a gente não precisa instalar, que ele já vem quando a gente faz o npm init ali, -y, cria ali os pacotes do Node Módulo, eles já vem junto, tá? Então isso daqui não precisa instalar.
Você instala só o Express e o MySQL e o Body Parser, tá? 3 pacotes, aí você já consegue fazer, né, o servidor funcionar e mandar essas informações lá para o banco de dados corretamente, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. A gente passou de 10k de curtida. Queria agradecer também as curtidas, né, o compartilhamento, né, as informações que o pessoal traz aqui pra gente também é importante, né? Isso daqui foi uma sugestão, né, até do Gui, né, o Gui que segue aqui a gente, né, o perfil da gente, fez aqui uma sugestão que ele precisava também, por isso que a gente trouxe, né? Então é importante, né, o engajamento de vocês aí pra gente conseguir fazer com que a live fique cada vez melhores aí pra vocês, tá? Fiquem melhores, tá? Porque é mais de uma live que a gente faz. O código eu já vou colocar no blog daqui a pouco. Só vou esperar, né, a plataforma aqui me liberar o vídeo, eu já vou subir o vídeo também. Mais tarde vocês vão ter o vídeo aí para vocês assistirem aí na íntegra, tá? Não vou nem cortar, só vou tirar o pedacinho no começo e depois eu vou deixar o vídeo inteiro para vocês assistirem, tá? Aí coloca lá no 2.0 para seguir um pouquinho mais rápido, que a gente passou aqui de 1 hora de live aqui, deu mais de 1 hora. Por isso que eu falei para vocês, né, fazer um trabalho, né, de um CRUD completo, né, aqui numa live, vocês viram que a gente fez aqui em 1 hora, a gente conseguiu fazer apenas a parte do insert, né? São 4 partes, né, mais o acabamento, mais o, né, a pausa que a gente tem para trocar ideia aí, tirar as dúvidas. Então vai, né, tranquilamente aí umas 4 horas pelo menos para a gente conseguir fazer um CRUD completo. Então eu dividi aqui em algumas partes. A gente vai fazer a outra parte do CRUD, mas não vai ser na sequência, tá? Deixa o pessoal estudar um pouco essa parte aqui e depois a gente pega esse código aqui e evolui ele um pouquinho mais, tá? Então agradeço aí os 13k de curtida que a gente teve, né? Mais de 1.300 pessoas passaram aqui pela nossa live, assistiram aqui, espero que vocês tenham gostado também. Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui, urgente, antes da gente finalizar aqui. Teve bastante gente que entrou e saiu também, já foi embora, já não deve estar mais nem aqui, né? Mas tá certo então. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima live. Até lá!